Matt, você citou a Bíblia hoje à noite. Falou sobre o Deus da Bíblia e disse que ela é a razão. Você sabe que matar é errado. Se você acredita nisso, então acha que somos estúpidos demais para descobrir sozinhos, precisando de um código que nos diga. Você disse que acha que a maioria dos humanos concordaria que é errado torturar bebês inocentes por prazer. Embora a sua própria Bíblia diga que você deve fazer isso, Salmo 137, 9, a mesma Bíblia da qual você citou, diz: Bem-aventurado aquele que pegar e despedaçar os seus pequeninos contra as pedras. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Não diz que talvez, durante a guerra, possa haver alguns danos colaterais lamentáveis, sabe? Mas a Bíblia diz muito claramente que, como os babilônios eram contra Deus, você deveria ficar feliz em pegar os bebês deles e despedaçá-los contra as pedras. Então, de acordo com o seu próprio código moral, você deveria gostar de torturar bebês inocentes por prazer. Nós, ateus e agnósticos, acho que a maioria dos cristãos concorda que a medida da moralidade não é algum código externo e transcendente. A medida da moralidade está no mundo real, e isso é o dano. Tudo o que causa dano desnecessário é, por definição, o que consideramos errado. Tudo o que contribui para diminuir ou minimizar o dano no mundo é, por definição, o que consideramos bom. Não existe um grande mal cósmico com M maiúsculo, como se fosse uma coisa lá fora, nem um B maiúsculo para o bem, como se houvesse algum bem cósmico que estamos tentando alcançar. É relativo à nossa espécie e relativo às nossas necessidades e às coisas que evoluímos para preferir. Por exemplo, água para mim. Dar um copo de água para Matt é bom, pois água faz bem a ele. Mas se eu lhe desse arsênico, em relação à nossa espécie e planeta, isso não seria bom. Mas não é algo cósmico, é relativo. Nós, ateus, agnósticos, humanistas seculares, temos uma base muito boa e natural para justificar, objetivamente, nossas decisões morais. Não que todos nós achemos que os princípios morais são absolutos por aí. Tem a ver com o mundo real e com danos reais. Nós temos uma resposta, cara. Talvez um dos seus ouvidos não funcione tão bem quanto o outro, como você disse. Mas existe uma boa explicação secular e natural para a existência do que chamamos de valores morais dentro do universo natural. A ressurreição de Jesus, a ressurreição corporal de Jesus, foi sumariamente refutada. Jesus não ressuscitou corporalmente dos mortos. Tenho um capítulo mostrando que os primeiros cristãos não acreditavam nisso. Eles achavam que, ao morrer, Jesus foi para o céu, como acontece quando a vovó morre. A ressurreição física de Jesus é um mito, e por admitir possibilidade de erro, você deveria rejeitar sua fé cristã. O que Caio fez hoje à noite foi falar muito, mas não conectou nenhum ponto. Você percebeu que o nosso debate é: o Deus da Bíblia existe? Você não apresentou evidências para esse Deus, apenas citou versículos bíblicos, mas a confiabilidade da Bíblia é uma questão fundamental. O livro em que você acredita é como uma casa construída sobre a areia. Esse livro não é uma fonte confiável de verdade. Por que você aposta tudo nisso? Por que não apostar nos Vedas ou no Alcorão? Todos eles também dizem que transformaram vidas. Eu não acho que Jesus existiu. Talvez tenha havido um autoproclamado. Havia muitos autoproclamados Messias no primeiro século. Talvez tenha existido um Yeshua, o Cristo. Houve um Teudas, o Cristo. Houve um Judas, o Cristo. Houve um Messias judeu-egípcio. Havia muitos outros autoproclamados Messias sobre os quais Joséfo escreveu. E, aliás, ele não escreveu sobre Jesus. Isso foi uma interpolação posterior. Mas talvez tenha existido esse autoproclamado Messias chamado Yeshua. Mas as coisas que ele disse foram colocadas em sua boca muitos anos depois. Mas uma coisa, ele disse, se é que ele disse mesmo, que eu acho que realmente vale a pena. Ele disse: aqueles que estão inteiros, aqueles que estão saudáveis, não vão ao médico, só vão aqueles que estão doentes. Os cristãos têm uma visão pessimista da natureza humana. Você acredita que os seres humanos estão doentes, precisam de um médico para serem consertados e que algo está errado conosco, exigindo salvação. Você acha que se nós nos submetêssemos ao médico, então ele nos curaria? Nós, ateus e agnósticos, não nos vemos como doentes ou pecadores, nem sentimos convicção de erro, apenas cometemos erros.
Não aceitamos essa mentira mitológica sobrenatural que vocês promovem sobre haver algo espiritualmente errado com a humanidade. Suponha que você fosse condenado por um crime horrível, estivesse na prisão e então descobrisse que seria libertado. Uau, você se sente livre. Uau, estou sendo salvo. Isso é maravilhoso e eu também me sentiria ótimo. Mas o que te faria se sentir melhor? Saber que você foi libertado por causa da boa vontade do governador, que decidiu conceder misericórdia a você, te perdoar e te deixar livre. O que seria bem legal se isso acontecesse. Ou saber que o motivo da sua libertação era porque você foi considerado inocente do crime desde o início. O que te daria mais dignidade? O que te faria se sentir melhor para que o mundo saiba? Eu nem cometi esse crime. É assim que somos, ateus e agnósticos. Nós não compramos esse livro antigo e primitivo cheio de palavras contraditórias, não históricas e não científicas. São apenas palavras numa página. Esse livro foi escrito por seres humanos. Seres humanos cometem erros. Eles eram isentos disso? Eram super-humanos ou algo assim? Eles nunca interpretaram errado? Eles nunca mudaram? Por que você atribui autoridade sobrenatural a essas pessoas? E eles estão em todas as religiões também. Se você olhar para a Bíblia sem o viés da fé e da lealdade, pode ver muito facilmente que este não é um livro confiável para basearmos nossa vida. A maioria dos seus argumentos se resume a citar as Escrituras como um talismã mágico, como se mencionar a Bíblia tornasse tudo importante. Bem, não faz diferença se você não acredita nesse mito em primeiro lugar. Se você não se vê como doente, se você não se vê como alguém que precisa de um salvador, se você se eleva acima dessa mentalidade infantil de se menosprezar, de denegrir sua racionalidade, de denegrir qualquer impulso que você tenha para pecar dentro de si. E todos nós temos esses impulsos. Enxergue-se de forma neutra, como uma criatura natural num ambiente natural, tentando ser um ser humano moral, com razão e compaixão. Então você pode ser uma pessoa melhor. Não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, mas se livre desse peso, tire esse fardo das costas e siga alguns conselhos de Jesus. Não seja uma dessas pessoas doentes que precisam ir ao médico. Bata palmas e diga: eu não cometi o crime. Quem disse isso? A maioria dos cristãos tem medo de que as pessoas comecem a pensar por si mesmas. A Bíblia diz muito claramente, Paulo diz: leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Cativeiro não é liberdade. E em Provérbios, você sabe, não se apoie no seu próprio entendimento. A maioria dos cristãos teme que as pessoas pensem por si, enquanto a maioria dos ateus teme que elas não pensem. Há duas perguntas melhores para fazer esta noite. Que diferença isso faz? Todos nós vivemos nossas vidas. Podemos abrir os olhos, olhar ao redor e ver que somos organismos biológicos, obviamente, somos animais, basicamente feitos de matéria física em um ambiente natural. Podemos ter vidas boas e significativas sem acreditar em Deus. Então, que diferença faz ir à Eucaristia e à missa? Viva uma vida boa, feliz, significativa e produtiva, focado apenas neste momento, sem pensar em uma vida futura. Isso não faz diferença para mim, e acredito que para muitos aqui também. Mas uma pergunta mais importante, eu acho, é: por que discordamos? Trent é inteligente, é uma boa pessoa. Eu sou meio inteligente, sou uma boa pessoa. Temos opiniões bem diferentes aqui. Por quê? Algo está errado, não? Já falou com pessoas religiosas? O que está errado? Por que você não entende o que eu estou dizendo? E a gente acha que o outro é maluco ou algo assim? Acho que isso depende de como você vê a natureza humana. Se enxerga como algo de cima para baixo. Que nós somos subservientes, escravos sob algum líder, autoridade, macho alfa. Você verá o mundo de um jeito totalmente diferente se mudar a perspectiva e olhar de baixo para cima. Nós somos organismos biológicos em um universo natural, onde todos somos livres para pensar por nós mesmos. Você pode escolher se vê a si mesmo como um escravo ou uma ovelha que precisa de um mestre, ou se enxerga a si mesmo. Como fizemos com a Revolução Americana, o primeiro país na história a tirar a autoridade soberana acima de nós, a igreja, o monarca, e inverter isso para que nós, o povo, de baixo para cima. Então, perguntar: se não existe Deus, qual é o propósito da vida?
É como perguntar: se não existe mestre, de quem serei escravo? Quem vai me dar ordens? Como vou saber como viver? Quero dizer, que maneira submissa. Adoração é algo degradante e glória é algo degradante para quem somos como seres humanos. Você tem uma escolha, se quiser. Tome uma decisão, mude sua perspectiva, levante-se, abra os olhos e veja o mundo de baixo para cima, como ele realmente é. Usando a razão e a bondade no lugar da superstição, da fé e do medo, você verá claramente que o Deus cristão, ou qualquer Deus, simplesmente não existe. Não faz diferença, é irrelevante. E o mundo, eu acho, será um lugar muito melhor sem essa divisão e essa ilusão.